Então, mais uma vez aqui com a nossa amada Leia e o Esdras, e agora aqui está um mapa, não é um mapa da Europa, né, Portugal Esdras? e Espanha. Portugal e Espanha, e tem um pedacinho da França ali também. Só um pedacinho. O Esdras vai narrar pra gente, tem que ser rápido, porque senão o vídeo fica muito longo, mas essas duas Eu falo experiências muito, aí, sim. em que a Leia foi a apoiadora, e ele fez esse caminho de a Compostela uma vez, ambos, né, saindo da França. Não, o primeiro saindo da França, que é chamado Caminho Francês, eu saio da fronteira, que é normalmente de onde o pessoal sai, é Saint-Jean-Pied-de-Port. Aham. É na fronteira já, e já no primeiro dia você já chega do outro lado, né, na Espanha, em Roncesvalles. Aham. Há pessoas que saem de outros locais na França. Aqui Saint-Jean-Pied-de-Port, aqui os Pirineus, você atravessa os Pirineus até Roncesvalles. É uma distância de aproximadamente 27 quilômetros, sendo que 22 são de subida. E a segunda foi pela costa. Pelo caminho chamado Caminho do Norte, que é todo pela Espanha, saindo de Irún, e é próximo da fronteira da França também, mas essa região é a região basca, né? Uhum. E aí você vai pela costa e até chegar num ponto onde você desce para o interior e encontra com o Caminho Francês, mas praticamente acho que uns 60 quilômetros para chegar em Santiago de Compostela. Agora, Leia, o primeiro dia que ele descreveu pra você que ia fazer essa aventura, qual foi sua reação? Eu ia também. Hã? Porque eu queria Você ir não também. assustou, não? Não, eu queria ir, porque a gente assistiu o filme junto. Falei, não, deve ser muito bom. Aí ele falou assim, você quer? Eu falei assim, no sol, quero não. Primeiro que não aguenta também, meu A joelho não aguenta, Leia, né? você odeia calor. Odeio calor, odeia odeio sol. sol. Aí quando eu pensei, também tem os joelhos ferrados, né? Então eu falei assim, primeiro não tenho condição física, mas antes disso, eu no sol, jamais. Eu me imaginei andando. Mas aí você passou a apoiar o projeto. Total. Mas há outros motivos também. Tá. É? Ela lembrou das cenas no filme, né, que tem Tem a cena. albergues, que na verdade tem Compartilha albergue daquele banheiro. jeito, mas não é exatamente aquilo. A experiência é muito até diferente, foi bem diferente. E ela é exigente em Não, relação eu sou a nojenta. Ela falou assim, olha, a sou limpeza, nojenta. essas coisas Sou com nojenta. ela. um ambiente como Colchão, esse, né? Só. gente Sou nojenta. arrotando e soltando gases Soltando e etc. gases, Não, tá. sem Jamais, banho, não sou tô disso. fora. Não. Nada de hostel. Aí, não. Aí o Esdras foi, uma semana antes, aliás, gente, eu nem ia, vou contar isso rapidinho. Eu não iria, eu queria ficar em casa, e, enfim, o Esdras tinha comprado passagem, já iria. Quando eu cheguei no culto, domingo de manhã, o pastor Jeremias me abraçou e falou assim, e aí, menino, você vai também? Eu falei, não, pastor, não vou não, Esdras vai. Que isso? Você vai? E enquanto ele caminha, você passeia. Eu falei, eu tenho que atender meu pastor. Comprei a passagem. Você é obediente. Sim. Aí na última semana que ele tava pra chegar, eu fui pra Londres, fiquei uma semana em Londres, e daí fui pra Santiago, esperei, né? Cheguei antes dele, e nós ficamos uma noite em Santiago, no dia seguinte nós fomos pro Porto, ficamos uma semana, e o Esdras voltou pro Brasil. Como ele tinha ido antes de mim, eu voltei pra Londres, fiquei mais uma semana. Do filme até a execução do projeto, quanto tempo durou? O filme eu já assisti no segundo semestre de 2014. Foi quando, vendo o filme, eu já conhecia já tinha ouvido falar, não tinha informações precisas não. Eu já tinha me interessado, mas nunca tinha explorado a ideia de fato. Mas o filme, embora ele não seja um filme sobre o caminho, é uma história que acontece, né, no caminho, ele me deu a ideia. Eu falei, deve ser muito legal. Ela falou assim, vamos? Eu falei, vamos. Você quer? Aí ela pensou e falou, não. Eu falei, eu quero. Então, daí que surgiu a ideia. No final do ano, compartilhei com os amigos de trabalho. No Amigo Oculto eu ganhei um guia do viajante, né, do caminho de Santiago. Aí no início de 2015 eu já comecei a me preparar, um sobrinho iria comigo, foram acontecendo algumas coisas que ele teve que adiar. No final ele também não pôde ir, então passei o ano de 2015 mais ou menos planejando. No início de 2016 eu firmei a ideia, ele iria comigo, eu aguardei ele até o meio do ano. Como ele terminou o doutorado dele, ele teve logo uma questão de trabalho que impediu que ele fosse comigo. Eu programei então e fui no segundo semestre, acabei conseguindo um companheiro que eu não conhecia, né, um colombiano que morava no Rio. Pessoas amigas nos puseram em contato e a gente fez o caminho juntos. 2016. 2016. E a preparação e preocupação com relação à questão física? Porque na verdade são 900 quilômetros, né? O primeiro 30 e caminho tantos é considerado 800 quilômetros. 800, eu mas fiz em dá os 32 dias. 32 dias. Dava para fazer em menos, mas eu tinha um roteiro já feito.
Uma amiga também de trabalho já havia feito o caminho mais de uma vez, ela tinha esse roteiro, eu acabei adotando o roteiro dela de 32 dias. Mas dá para fazer com menos, se quiser, né? Porque você define as suas etapas, você não tem que seguir um roteiro necessariamente, você pode caminhar mais ou menos, dependendo do que você nenhuma quiser. Restrição física, assim, ortopedicamente falando, cardiologicamente falando, não. Cardiologicamente falando, pode ser que sim, né? Até eu lembro que no primeiro albergue que a gente ficou em Saint-Jean-Pied-de-Port, um francês que ia fazer caminhada, ele tinha um problema, tinha passado por uma cirurgia de coração, o primeiro dia ele não caminhou, ele foi direto, porque é o dia mais pesado, né? E ele seguiu dali, então ele preferiu, né, talvez por recomendação médica, não fazer aquela caminhada, que são praticamente 22 quilômetros de subida, e alguns trechos extremamente íngremes. Então, que é atravessando os Pirineus, a chamada Rota de Napoleão. Mas, no ele mais... teve um infarto? Eu não tenho certeza, mas ele tinha tido um problema cardiológico antes e tinha passado por uma cirurgia. Então, mas não faleceu? Não. Isso foi antes da caminhada, né? Ele já foi para a caminhada, depois, ele já tinha esse histórico, né? E por isso ele preferiu não fazer o primeiro dia. Desistiu. O primeiro dia ele fez de carro, né? Mas a restrição é mental, basicamente mental. Só, claro, que você não pode ter problemas gravíssimos. Uma pessoa que tem um joelho extremamente problemático ou outras questões, talvez impeça. Mas a questão é mais mental do que física. Só como exemplo, eu conheci no primeiro dia um cara que até me aproximei dele depois e soube um pouquinho da história dele, um croata. A perna dele direita era dura. Ele caminhou o tempo todo a perna dura. E eu percebi num dia até me deu a impressão que estava com uma bota ortopédica no pé. E subindo os Pirineus, inclusive, eu brinquei com ele, fiz uma foto com ele e brinquei, você é meu herói. E dali, depois eu tive mais contatos com ele, né? Ele que fez mesmo período que eu fiz, tá certo? Caminhou normal, mesmo período que eu fiz, conseguiu chegar e ele, na verdade, ele tinha passado por um acidente onde o irmão dele faleceu e ele passou por diversas cirurgias em consequência disso, então ele tinha problemas muito graves, né, físicos. Mas ele cumpriu a caminhada. Ele cumpriu a caminhada. Agora, eu tive o privilégio, em 2008, de subir com o Esdras, o Pico da Bandeira. Bom. Rapaz, não foi fácil aquilo lá não, né, Esdras? Não foi não. Mas, comparando com o primeiro dia lá do caminho, não foi nada. Não foi nada. Foi um encontro inusitado lá em, como é que chama aquela cidade? Alto Jequitibá. E a gente esperou o momento e subiu até o platô que tem na metade do caminho e espera chegar o horário. Dormimos lá. Porque o lance do negócio é ver o sol nascer. Eu falei, eu não quero nunca mais voltar aqui, porque foi um trauma. Eu gosto do dia que eu voltar, eu não entro de noite aqui para ver sol, não. Eu quero ver de dia. Vejo no postal. Foi um drama, mas foi uma experiência marcante. 2008. Agora, os preparativos e as coisas, Leia, para esse momento agora. Vocês vão sair e vão chegar lá em Portugal. Sim, o Esdras vai sair, ele sai... Imediatamente. Não, dia seguinte. Chega 29 em Lisboa, ele dorme e no dia 30 ele sai. Dia 30 ele agora, de agosto. Ele vai para o Porto e no encontro está marcado dia 13, porque o Abrão remanejou as férias, o Abrão está indo, o Israel está indo para um congresso. Você fica no Porto? No Porto. Curiosamente, amanhã faz, salvo engano, 8 anos que eu fui para fazer o primeiro caminho. Nossa, coincidência, hein? Sim. Mês de agosto então é bom, né? Sim. Aí você vai bater perna, né, Léa? Bater perna. Comprar, visitar Não, os tesouros. Não, comprar muito. Os tesouros de Portugal. Não. Já passou a fase, Eu né? eu passei a fase conta. Você não é daquela pessoa assim que gosta de lembrancinha de Portugal, essas coisas assim, tranqueira? Não, você não traz isso não. Seu negócio é óculos chique. Não tô mais não, que agora pulseira eu tô... chique. Essa pulseira aqui do brechó, pulseira gente. de marfim. Isso aqui eu adoro um brechó. Que mais? Cadê o colar maravilhoso? O colar tá lá. Pega lá essa pra mim. Pega o colar lá, mostrar o colar, porque... Eu gosto de caçar tesouros, mas é na Itália isso aí. Portugal eu nunca vi. Aliás, o óculos tá maravilhoso, hein?
Shopping Oi. Hã? Shopping Oi, agora eu compro no Ah, Shopping Oiapoque. Oiapoque. Oiapoque é o... Oiapoque é o camelódromo de Goiânia, é o camelódromo do Rio. Só que isso aqui é a marca deles, é uma loja muito boa, chama Elegance. O preço é excelente. As óticas que tem nos camelódromos, elas não são... Não. Porque lá Só que não é imitação de nada, não. Não, é original, é porque Sim. lá é onde transita o maior número de gente. Sim. Então é uma estratégia das óticas, mas as óticas é igualzinho A qualquer minha amiga outra. falou, eu não acreditei. Eu fui e falei, que isso, gente, o preço? As óticas de Nis, todas as óticas. Vende lá. Aqui, gente, isso aqui Olha eu comprei na Itália, num lugarzinho perto da Vou pegar aqui. Lavena Ponte 13. Comprei por 3 euros. Olha aqui. Não, você descobre coisas Desculpa, maravilhosas, essas mas você coisas- não é uma pessoa de preço, né? Coisas caras. Não sou de marca, não. Não sou. Não. E também roupa eu não fico comprando, porque agora Esse eu tô- modelito, por exemplo, aí, ó, essas pérolas mais Nossa, isso aqui é... isso aí não dá 20 euros, né? Aqui é isso? Isso aqui é menos de 5, uns 3 libras. Marfim, hein? Né? Que seria 3 vezes 5, 24. Isso aqui, 3 também, né? Nem 30 euros. Aí vocês 30 vão reais. Aí vocês vão ficar um mês. Sim. Aí eu vou ficar mais um pouco. Aí lá e depois deve seguir pra encontrar o Abraão. Vou pra Dubai, vou Vai pra encontrar o Albânia, Abraão lá vou e pra depois deve... Você vai pra Dubai? Vou pra Dubai, o Abraão tem um voo pra Albânia, 2 pernoites, e ele vai ver se eu Você consigo. tá morando lá? né? Conseguir ir junto com ele. Vou com ele, voar com ele e passear. E ficar na Albânia. A gente ele vai alugar carro, né? E vem depois pra Portugal? Não, na Encontrar Albânia. com o pai? Não, ele vai primeiro Albânia. em Portugal, ele encontra com a gente lá. Porque o Israel também está indo, que ele vai participar de um congresso pela igreja e a sogra dele mora em Portugal. Então vai estar Ele todo com a mundo junto, a família Vai de inteira. novo, a gente foi em E o junho, Abraão foi vai, junto. nos dias de férias, ele, ao invés de ir pra cá, ele vai encontrar com a gente no Porto. Já tem um ano E que de o Abraão lá, tá a lá. Leia deve seguir, sim. Sim. De lá a Leia deve seguir com ele para ficar em Dubai, mas aí deve fazer algum voo, como na Albânia, né? Mas aí vai um Eu dia, queria fica ir à um dia ou Rússia, dois mas a só. Rússia tá difícil. É dentro da escala dele. Vai ser dentro da escala Outra Então- coisa, eu passei o meu aniversário lá com todo mundo da família junto, no Porto. esse O Abraão ano. foi. Fala pra mim sobre a infraestrutura. Como é que é essas infraestruturas para quem quer fazer um tipo de coisa Ok. assim? Hotel, hostel, albergue. Bom, Tem público, é particular? Tem para todos os preços, para todos os bolsos, entendeu? É só recapitulando rápido, você perguntou aquela questão da preparação física. Na época que eu fui fazer a primeira caminhada, eu tinha me habituado a vir do trabalho para casa aqui em Belo Horizonte, né? Eu tinha se transferido para Belo Horizonte, eu estava vindo, trabalhando na Savassi, morando na Cidade Nova, 6 km aproximadamente de distância, vindo a pé praticamente todos os dias. Então eram 6 km de caminhada, sendo que Belo Horizonte ou você sobe ou você desce, você não tem plano aqui, né? A não ser na beira da Pampulha, você não vai andar no plano em lugar nenhum. Então, foi a preparação que eu fiz. E antes de ir, eu fiz 2 experimentos de sair de manhã cedo e caminhar mais de 30 km para sentir como é que eu passaria o dia seguinte. Enfim, só para sentir como é que estava o corpo. Vi que dava para arriscar. Também não tinha certeza de nada, porque incidentes podem acontecer. Você nunca teve pressão alta, pressão baixa? Não tem problema de pressão, não tem Glicose, Não, nada. colesterol? restrição Só alimentar, tem nada. beleza. É. Só tem beleza. Grava isso, tá gravando, né? Tá gravando, Eu vou levar depois do tribunal. Tá. Bem, mas então você perguntou da infraestrutura. Na verdade, o caminho, ele exatamente por essa... Primeiro, ele era muito explorado pela questão religiosa, né? Falando um pouquinho a história aqui do que eu li rapidamente, Santiago de Compostela é um local onde supostamente estão, né, lá na catedral, na cripta da catedral, os ossos de Tiago, apóstolo, né, de Jesus, irmão de Jesus. A história que eu li é que Tiago teria evangelizado essa região da Galícia, né, na época depois da diáspora, e depois retornou a Jerusalém, onde depois ele foi martirizado, e depois de morto, discípulos dele teriam trazido os ossos dele para enterrado aqui. Não sei se por volta do século X, alguma coisa assim, descobriram aqui duas sepulturas, onde supostamente estavam acho que os ossos dele e dos discípulos dele. Enfim, daí é que iniciou-se, né, pela tradição católica, essa peregrinação a Santiago, né, ao local. Essa é uma cidade grande hoje? É uma cidade grande. É uma cidade grande, boa, shopping, Boa, moderna. Uma cidade grande, tem universidade, tem um aeroporto grande, etc. Então, assim, eu não sei a população da cidade, mas não é uma cidade pequena, não, é uma cidade grande. É um centro grande. E aqui, daí começou essa peregrinação com caráter religioso,
E ao longo do tempo foi se desenvolvendo estruturas de apoio aos peregrinos, né? Hoje em dia, eu acho que basicamente a principal busca é mais para a questão turística e esportiva. Você acha que quantos por cento é turístico e quantos por cento ainda é uma peregrinação? Essa estatística existe, eu não sei. É. Mas, na verdade, quando você chega, você para obter isso aqui, que é a chamada Compostela, aqui são 2 certificados. Um é a chamada Compostela e o outro é o certificado de distância. Esse aqui do caminho francês, eles assinaram na época 775 quilômetros percorridos, tá? Desde São Jean-Pied-de-Port até Santiago de Compostela. E aqui é a Compostela, com um detalhe. Para receber esse certificado, você não tem custo. Para receber esse aqui, você paga, acho que 3 euros, alguma coisa assim. Baratinho. Agora, acontece que quando você chega, aqui eu vou ter que já antecipar isso aqui. O que é isso aqui? É a carta do peregrino, né? Desde, no caso aqui, Saint-Jacques. Saint-Jacques é Santiago, em francês, né? Tiago é Jacques em francês. Essa foi a segunda do segundo caminho, essa aqui é do primeiro caminho. Você, com isso aqui, em cada local onde você passa, cada cidade, cada albergue, e aí não é só nos albergues, lindo, você vai rapaz. recebendo um carimbo. Tipo um passaporte mesmo. Isso aqui é o carimbo com a data por onde você passou e em que data você passou. Por quê? Sensacional. Para ter direito a receber essa Compostela, né? Você tem que provar que tenha caminhado um mínimo de 100 quilômetros ou de bicicleta, acho que um mínimo de 250 ou 300 quilômetros. Então, você tem que ter percorrido essa distância para fazer jus E quem é que oferece esses diplomas lá? É o município? É o governo? É um centro, uma entidade? É um centro de acolhimento, de atendimento aos peregrinos. Deve ser ligado ao Ministério de Turismo e etc. Coisa assim. Tanto que o caminho de Santiago, ele é um patrimônio cultural europeu. Patrimônio cultural europeu. Então, você tem que ter isso. E no momento lá, você preenche um formulário. E na primeira vez eu achei interessante porque a menina me perguntou qual a sua motivação. E você tinha 3 opções: religiosa, espiritual, né, e turístico esportivo. O religioso para mim é bem claro, né? Devoção, a quem é devoto a Santiago. Espiritual, eu entendi que essa questão de quem está se procurando, essas questões, né, esotéricas, sei lá, enfim. A busca de si mesmo e essas coisas assim. E o turístico esportivo, até por quê? Porque muita gente vai fazer a caminhada assim para fazer uma revisão na vida, para essa coisa mais introspectiva, né? Ou o turístico esportivo, que é o objetivo mesmo de caminhar, de explorar, no seu caso específico foi mais uma coisa turística. Agora, teve um momento assim de espiritualidade, alguma coisa assim mais íntima para você ou não? Não, pra gente, né, que é cristão, que é presbiteriano, que é protestante, você ora, né? Você é muito tempo andando, mesmo que você tenha uma companhia, você não conversa o tempo todo. Então, você tem muito tempo para orar, para pensar sobre você, e, enfim, é um tempo muito rico do ponto de vista espiritual. Agora, eu não ia preencher nem espiritual e nem religioso. Religioso não era espiritual, talvez também não foi esse o meu objetivo. Meu objetivo foi, na verdade, turístico e esportivo. E eu preenchi. E aí a menina recebeu e falou assim: olha, eu não posso te dar a Compostela. Eu falei: por quê? Ela falou: não, porque o objetivo teria de ser pelo menos espiritual. Ela quase falou assim: marca o espiritual. Eu falei: mas não foi. Então. Ela falou: então eu tenho que te dar um outro certificado. Eu falei: não tem problema. Então, esse certificado que eu mostrei como Compostela, os dizeres, eu não sei os dizeres, porque também é em latim. Ah, tá em latim. Tá? É uma língua. Ambos estão em latim? Todos, os dois. Né? Então, eu falei: não, pode ser. Para mim não importa o papel. Eu não fui lá por causa de um papel, né? E aí eu trouxe esse. Então, só para dar esse detalhe. Mas, enfim, eu acho que a maioria hoje do pessoal, ou é esse o objetivo que eles chamam de espiritual, ou o turístico esportivo. E essas conchas aí, Esdras? Qual é que é delas? Essas conchas, eles chamam a vieira, né? É o símbolo do caminho. É interessante porque uma concha você obtém ela no mar, certo? Certo. E Santiago está a mais ou menos 100 quilômetros, 100 e poucos quilômetros talvez, do mar.
tá certo? Talvez menos por aqui, mas aqui tem 2 pontos, e aqui no filme, inclusive quem assistiu o filme, vai ouvir falar em Finisterre, aqui Cabo de Finisterre, e Muxia. A cena final do filme é em Muxia. É uma das cenas finais, né? Quase não, a última, não é a última. Então, Finisterre é fim da terra, é o fim do mundo. E eu ouvi uma história em um dos albergues onde eu fiquei, o cara contando que, na verdade, essa peregrinação, ela antecede a história de Santiago, que ela já acontecia antes, que era a ideia de você ir até o fim do mundo, porque considerava-se que esse era o ponto mais extremo do continente, ou seja, daqui para lá é mar. A ideia que você tem dessa questão aí da peregrinação é que século que é mais ou menos? 16? Não, é 10, 11, eu acho que 11 por aí, mais ou menos, época que começa, de São Francisco que de Assis. começa essa peregrinação aqui. Tá, mas só que antes já o pessoal ia para o fim do mundo. Foi o que o cara disse. E aí, para provar que esteve no fim do mundo, trazia-se uma Levava-se. Isso sim. Ela tem esse curioso. formato, essa orelha aqui mesmo? Ela é assim? Aqui. Não, eles tiram. Aqui é o símbolo, né? Ah, eles cortam ela o para ela símbolo. ficar igual a logo. Aqui. Igual a logo. Aqui é o símbolo da... E ela é a marca no caminho todo que vai sinalizando, né? A sua... Eu até tenho lá dentro, não peguei, mas tem quadros que mostram como que é a sinalização do caminho. A brieira, né, normalmente é amarela, e vai as setas que vão te dando a trilha por onde você tem que ir. Então, assim, a gente estava falando sobre a estrutura, né? Eu falei sobre a questão do Finisterre. Então era essa ideia de trazer uma prova de que você esteve no fim do mundo. Certo. Agora, voltando a essa questão da infraestrutura lá, a questão de custo. Tá, por exemplo, de um albergue, então, a de infraestrutura uma coisa... inicialmente, as pessoas se hospedavam na igreja, na casa, tanto que há muitos albergues que são municipais e muitos albergues que são religiosos, tá? E são os albergues normalmente... Esses são de graça? Normalmente eles dizem que como é que chama? Donativo. Donativo. Você dá alguma coisa. O que... Você não é obrigado, mas há alguns que têm um donativo até sugerido. Então, igual o tipo americano, 15, 18 ou 20%. Não, vamos lá. Em 2016, quando eu fiz a primeira caminhada, foi antes da pandemia, né, e tal. A pandemia mudou muita coisa, inclusive custos. Mas era em torno de albergue de 7 euros, 8 euros, 10 euros. Os mais caros, 10. Bom, mano, um bom preço, né? Pensando em euro é barato. Isso, ou albergues menos que um lanche. Por exemplo, eu gastei em 32 dias, eu gastei em torno de 1.100 euros com comida e hospedagem. E os albergues são bem preparados. Os albergues são bem preparados, eles têm infraestrutura boa, você tem a cama, com o colchão, com o travesseiro. Normalmente eles forneciam ou cobravam 1 euro de um lençol, um kit de lençol e fronha descartáveis, né, de um TNT bem fininho, banhos quentes, banheiros bons, limpos, papel higiênico de boa qualidade, uma estrutura de cozinha com tudo para você, se você quiser cozinhar, fazer alguma coisa completa, e tudo à disposição. Área de lavanderia, com local para você lavar e pôr para secar no tempo, ou seja, sem custo, né? O sabão por sua conta, essas coisas você tem que levar, ou lavanderia com máquina de lavar e secar, e você paga a ficha, né? E aí, então você tem essa... Agora, você almoçava e jantava? Não dava conta. Por quê? Tem o que eles chamam de menu do peregrino, que é um menu. A refeição deles básica, ela tem a entrada, tem o primeiro prato, segundo prato, a sobremesa, pão e a bebida, água ou vinho. Então, normalmente... Mas tomar um vinhozinho para caminhar depois, aí complica, né? Não, mas normalmente tomava e já não caminhava mais. Era à noite para dormir. Eu fazia, eu e esse amigo, a gente caminhou todos os dias, na parte da manhã, chegava, alojava, almoçava e passava o resto do dia na própria cidade, conhecendo o local, tirando fotos, encontrando outros peregrinos e conversando. E aí, no final do dia, a gente fazia um lanche, porque não dava conta de 2 refeições. E dava aqui uma média de 50 euros por dia de comida? Foi em torno de... com hospedagem e comida, eu gastei em torno de 30 euros por dia. 30 euros por dia. Hospedagem e alimentação. Então, 900, quase 1.000. Foi em torno de 1.000 e poucos que eu gastei na primeira caminhada.
tá certo? Então, Não é caro. o albergue ficava em torno de no máximo 10 euros de refeição e mais uns 10, e você gastava aí mais uns 10 o café da manhã, com fruta, com coisas para você comer ao longo da caminhada, né? Então, em torno aí de 30 euros, que foi a primeira caminhada. A segunda, eu não consegui fazer no mesmo ritmo, eu gastei um pouco mais e os preços são outros, até porque no Caminho do Norte, como é região costeira, você tem a questão turística também. Então, que naturalmente Praias boas. eleva os preços. Olha, não deu para experimentar, porque você é peregrino, você não é turista, né? Então não dá para parar e ficar curtindo, né? Então, as imagens, as paisagens muito bonitas, muito bonitas. Aí acima aí da Espanha aí, que mar que é? O Atlântico ainda? Aqui é Cantábria, Mar Cantábrico. Mar Cantábrico. Cantábrico. Acima da Espanha. Acima da Espanha. Mas o pessoal, aquele casal que a gente conheceu, nós conhecemos um casal lá em Muxia. Lá no fim do mundo. Depois do fim do mundo. Eles falaram que tá muito caro. Eles já foram esse ano, né? Eles acharam que agora é mais caro. Essa Tipo, questão. 2 euros por dia. É mesmo. A inflação nos Estados Unidos, 40%, assim, 22, mercado e no geral. 20%, Aluguel. eles acham absurdo. Eles falam que é 8 e tal, não sei o quê, mas se você for olhar aluguel e comida, você no final das contas percebe que a vida ficou mais cara. Eu estive olhando aqui para esse caminho agora. Esse vai ser o caminho novo que você vai fazer. Você vai sair daqui de Lisboa. Subindo nessas marcas amarelas aqui, né? Esses locais, Coimbra. passa em Coimbra. Coimbra, cidade do Roberto Carlos, da sua No faculdade. Porto eu devo parar, encontrar a família e ficar uns dias. Você vai estar lá, né, Leia? Você vai encontrar ele no meio do caminho. E aí depois seguindo aqui por essa cidade, a partir do Porto você tem duas rotas. Uma rota que é costeira, essa que eu marquei aqui em laranja. Outra por Braga. E outra que é por dentro aqui, passando pelo interior. E elas se encontram aqui Vigo, na chegada da Espanha. Por aqui elas se encontram. Acho que em Redondela me parece que elas se encontram para chegar. Então o resto dela aqui E menos dias, né? São 28, 29. Exato. Aqui dá 8, acho que 8 etapas. E esse trecho aqui eu tô com 16 etapas, mas eu vou ter que reduzir. Porque algumas etapas aqui são bem pequenas, bem curtas. A maior está em torno de 42 quilômetros, eu acho. É a mais esticada, né? E tem uma de 8, uma de 12, então vai ter que fazer uma programação aqui. Qual é o seu conhecimento? Por que esse pessoal chegou a botar esse ponto aqui em torno de século 10, 11, de fim do mundo? Não, é porque foi antes bom, coincidentemente antes das explorações, né? As caravelas. As viagens. Espanha e Portugal, especialmente, né? Então, descoberta do Brasil, descoberta da América, já foi lá no século XV, né? O XVI, é por aí. Cristóvão Colombo foi em 1492. Então, isso foi bem anterior. Então, considerável. E, na verdade, o ponto mais a oeste do continente nem é esse, é um outro ponto aqui em Portugal. Eu vi, se a gente olhar assim no nível, no aqui, prumo, né? Olhando por aqui pelo meridiano, mas eu já li depois que é um ponto em Portugal, não sei qual é. Mas aqui considerava-se, né? Não tinha tanta informação quanto hoje, não tinha esse mapa. Não existia os satélites do Elon Musk, né? Exato. Aqui tem o caminho francês, né? Saindo aqui. E vê que aqui tem outro caminho, que é o caminho chamado, acho que é o aragonês, que sai da Espanha também. E mesmo o caminho francês tem outras saídas. Essa aqui é a saída mais conhecida, que é de Saint-Jean-Pied-de-Port, mas há pessoas que saem de outras regiões. Aí você vai ter agora um terceiro encarte saindo de Lisboa. Exatamente. Então esse foi o primeiro, com esses carimbos. Esse aqui embora, como eu não saí o caminho não começou na França, mas eu na verdade saí da França, porque a primeira semana eu caminhei com um grupo da Igreja Batista da Costa Basca, no sul da França, cujo pastor inclusive, né, é brasileiro. Ele, por um amigo aqui de Belo Horizonte, eu fiz contato, eu não conhecia, é da missão Amém, aqui de BH mesmo, aqui pertinho, e eles iam fazer uma caminhada de uma semana. Esse ano ele repetiu a caminhada, eu tinha programação de ir
fez outro trecho do Caminho do Norte. Ano passado fizeram desde Girum até Bilbao. Esse ano foram de Bilbao, não sei se até Santander. Eu faria com eles, mas eu acabei no início do ano tendo um contratempo e não pude fazer com eles. Duas perguntinhas só para encerrar aqui, que já estamos chegando a meia hora. Opa, vamos lá. A primeira delas, assim, quais as lembranças assim bacanas que você teve nessas duas experiências aí? Cara, é difícil sacar, né? Primeiro foi assim, É uma experiência existencial, vamos dizer assim? É assim. E outra coisa, o espírito, chamar o espírito do caminho, né? Sobretudo no caminho francês ficou muito forte, né? Primeiro, muitas pessoas têm curiosidade, a gente tem que ir junto, tem que ter em grupo, sozinho, será que eu dou conta? Olha, primeiro, para mim foi uma experiência, é muito claro, é mais mental do que físico. Eu vi pessoas que você olharia e diria assim, jamais chamaria essa pessoa para fazer essa caminhada. O lugar dela não é aqui. Eu vi também. E a Leia viu também. Eu vi o povo e que fizeram a caminhada. Que o Wesley pediu, Leia filme. Gente com muita deficiência. Gente não com tem problema, condição. Problema não tem físico, condição. idade. Nossa. A primeira caminhada eu fiz com 60. Eu me senti garoto no meio perto de muita gente. Você agora está com 66? 68. 68. Ano passado eu vi uma alemã de mais de 80 anos. Nossa! E a caminhada que eu fiz na primeira semana com o grupo lá da França, uma senhora de 69 anos, ela fez questão de carregar a mochila e a complexão física dela, ela é mais baixa do que eu, não é uma pessoa forte e ela fez questão de carregar a mochila dela. Quantos quilos carrega uma mochila geralmente dessa? A sugestão é que seja 10% do seu peso corporal. Seu peso. A pessoa pesa 60 quilos, 6 quilos. Em torno de 6. Eu na primeira caminhada eu carreguei 13. 13. No ano passado eu carreguei uns 9, mais ou menos. Deu uma reduzida, né? Mas a gente acaba levando mais coisas do que precisa. Então, assim, você estava falando de um momento, né? A satisfação, a Leia até fez um comentário, né, no outro vídeo que a gente tinha feito, sobre o momento da chegada. E eu encontrei a Leia. Para mim, foi um momento de emoção, né? Não por ter chegado em Santiago, isso para mim não teve um significado forte, né? O fato de ter isso porque a Leia, ela falou no outro vídeo, ela foi de avião, porque ela não é boba, né? E foi lá encontrar na linha de chegada, foi te encontrar lá, né? Que nós programamos que ela iria me esperar. E quando eu cheguei, primeiro eu encontrá-la. Tinha um mês que a gente não se via, né? Conversava às vezes por vídeo, mas não é a mesma coisa. Todo dia a gente conversava. Mas assim, foi o ponto culminante daquela ideia que tinha começado. Isso foi em 2016, tinha começado no final de 2014, né? Quando eu saí, eu falei, Leia, eu não sei se eu vou dar conta. Eu não tenho que dar conta disso. Eu não estou fazendo isso por causa de ninguém. E se eu não estiver bem, eu vou parar. Então, eu não tinha um compromisso com ninguém, o compromisso era comigo. Mas o fato de ter conseguido terminar, né? Eu nunca tinha feito nada assim. Eu lembro que eu comentei que foi o momento mais egoísta da minha vida, foi a primeira vez que eu parei para fazer alguma coisa por mim e comigo. Então, ir ali encontrar a Leia e lembrar de todo o apoio que ela deu desde do momento da ideia que eu tive, ela acompanhou a caminhada. Foi o momento que você saiu de você durante a caminhada e que depois que você encontrou a Leia, você voltou à normalidade. Eu até subi uma hashtag, caminha Esdras, caminha, todo mundo acompanhava os nossos amigos falavam. Então nós vamos criar agora também de novo. Então foi muito legal. Foi assim, vamos dizer, de momento especial, foi o mais especial, foi a chegada. Não por causa da chegada em Santiago, mas foi encontrar Então, a Leia com certeza, pode-se dizer que tanto para a Leia, que ficou na retaguarda, quanto para você, valeu a pena. Demais. Todo dia eu assistia um pedacinho do filme onde o Wesley estava. Aí um dia aqui em casa, a Paiana assistindo com Israel, aí ela, no segundo, terceiro dia, ela disse assim, nossa, tá rapidinho o Wesley chegar ao Israel hoje. A gente só começou, tá aí o filme passa rápido. Então, gente, é o seguinte... Só concluindo, perdão, vai. não posso deixar de falar. O combinado é que de Santiago a gente teria ido até Finisterre, em Muxia. Mas, por circunstância, a gente acabou desistindo da ideia. E depois ficou aquela coisa incompleta. Muxia que é o fim do filme ou é... Muxia. Muxia. É uma cena à beira do mar e tal. Não vou dar spoiler do filme, porque quem não viu vale a pena assistir. E esse ano a gente acabou passando o aniversário de casamento lá. Porque a Leia ficou depois com aquele negócio. Sempre que lembrava da viagem, mas a gente não foi lá. E eu fui a segunda vez, também não fui lá.
E aí, esse ano, a gente viajou para Portugal e na última hora no aeroporto, ao invés de nós ficaríamos 2 dias em Lisboa e seguiríamos para o Porto para encontrar o Israel e a família, que eu já tinha ido antes de A gente ia férias. para Algarve, né, com eles. Só que eu deixei para no aeroporto, né? A hora que confirmou que a gente Essa viajava, surpresa. porque a gente viaja sem garantia que vai. Amanhã mesmo eu não tenho garantia que eu vou, porque Uhum. a gente viaja com benefício. Você paga menos, mas também você só tem certeza se viaja se tem lugar Fica no avião. stand-by, né? Então, stand-by. É isso. E aí, quando confirmou que tinha lugar no avião, aí eu olhei para reservar um local e falei, vê se você gosta desse lugar. E quando ela viu que era em Finisterre, aí foi legal. A gente Marcou rapidinho o o voo. aniversário de casamento esse ano lá. Então a gente conheceu o Finisterre esse ano e Muxiga também. Amei. Aí a Léa quase não gostou, né, Léa? Foi muito bom. Volto tranquilo. Porque Moro você até falou, um mês. e você Aqui a falou gente que fala- é muito lindo, né, Eu Léa? falo um mês sobre isso Bem aqui, porque feio, eu tá? realmente me empolguei. E quem fala assim, eu tenho vontade, eu falo, olha, então para a vida e vai e faça. Uhum. Porque a não. vida... Você incentiva as pessoas a fazer isso. Incentivo. Se alguém pergunta qual é o caminho melhor, eu sugiro, para quem nunca fez, o caminho francês primeiro. E esse Eu faria segundo um- que você Não, fez? primeiro. O primeiro. Esse é o primeiro que Você eu fiz. sugere o segundo francês. caminho. Não, o primeiro. Ah, o primeiro É o você primeiro fez. que eu fiz. Eu sugiro o primeiro, primeiro, caminho. o primeiro, né? tá. Mais É infraestrutura. tudo- Aí você fez a costa infraestrutura- depois, tá A certo. infraestrutura é ótima, se você for sozinho, você só vai caminhar sozinho se você quiser, porque é muito fácil, você vai encontrar gente do mundo inteiro. Sempre, o ano inteiro, o tempo O todo. tempo Não. todo. É Não. claro que o final de ano, a época fria, essa Temporada rota, que não inclusive, pode. ela é Não às pode. vezes fechada, por Uhum. causa de neve, riscos de acidente, gente que se perde, etc. Essa rota. Mas não é o melhor tempo na época do inverno, né? O inverno Ok. aqui é rigoroso. Então, a partir de sexta ou sábado, nós vamos. Se Deus quiser. Queria que vocês gravassem desde a chegada lá em Portugal, alguma coisa do aeroporto já rapidinha, mostrando só para publicar que vocês chegaram. E a partir daí, tendo oportunidade, manda pra gente um vídeo diário e a gente vai acompanhar isso. Com certeza. E a Léa também pode, em contrapartida, mandar também um videozinho falando o que ela tá fazendo e se ocupando lá, que a gente vai Ah, sim, acompanhar sim. daqui. Eu sou péssima nesse Como é que é, Léa? Hashtag terceira. Não, hashtag caminha Esdras. Caminha Esdras. Terceira experiência. Sim. Amo vocês. Um beijo. Beijo. Valeu. Tchau.